E aí, o pessoal vai chegando, mas eu já vou abrir aqui e, e fazendo uma introdução assim para Josélio, Eliane, pessoal que não está com a gente aqui toda semana, que a gente está, na verdade, fazendo já há mais de um mês, né? Foi dia 23 de junho, a gente começou um processo de Dragon Dream para fazer a transição da nossa cidade. Transição geral, assim, diretoria, estatuto e para esse mundo novo que também está em transição, né? E a gente já fez no Dragon Dream, são 4 fases. A gente já fez as 2 primeiras, que é o do... Vou colocar aqui no mudo. Que é o do sonhar e depois do planejar. E agora a gente está quase entrando na fase do fazer. E a gente tem levado isso como se fosse um jogo de RPG, uma brincadeira. Então, cada um aqui tem o seu personagem, né? Vou até colocar o nome do meu personagem aqui, que é Horus, aquele que já não é. E, e a gente está numa aventura de sair do vale da nossa cidade, que é onde a gente viveu nesses últimos 5 anos, com, né, a nossa zona de conforto, e ir para um lugar desconhecido que a gente não sabe exatamente onde que é, mas a gente sabe que é necessário ir. Oi, Eliane. Luande, estou vendo chegando aqui. Então, indo para esse lugar necessário, porque tem uma grande ameaça acontecendo no nosso vale da nossa cidade, né? Tem um encantamento que foi lançado e as pessoas estão se tornando, das tribos vizinhas, até mesmo dentro da nossa tribo, é possível também, as pessoas estão se tornando agressivas, intolerantes, né? A gente tem visto também um grande mal que acontece em todo esse território, que a agricultura já não está dando mais tanto resultado, então tem pessoas com necessidade, tanto de nossa tribo como fora, e assim por diante. E isso nos levou a sair nessa jornada. O primeiro passo nessa jornada foi subir uma montanha, né? E lá de cima a gente conseguiu ver o horizonte, desenhar os nossos caminhos, é a fase dos sonhos, né? E a gente teve um personagem que veio, que foi o Saci, e deu algumas dicas, algumas sabedorias para o grupo nessa fase. A fase seguinte foi o do planejar, e aí a gente atravessou um deserto, e a Jurema veio e também nos ajudou, nos deu uma bússola mágica que sempre aponta para a direção dos sonhos, para que a gente pudesse planejar sem se perder, né? E agora nós estamos chegando perto da floresta, né? E, e aí, esse momento aqui é um momento da gente olhar nessa questão do fazer, como que a gente faz, que é a metáfora para a floresta, né? E por isso a gente está trazendo algumas experiências que já houveram na nossa cidade e fazendo uma reflexão sobre ela, né? Então, eu queria primeiro ver como é que vocês estão. Normalmente a gente faz um processo de cada um fala, mas nesse momento aqui eu vou lançar 2 perguntas. Uma é sobre essa questão do fazer, do executar. E eu queria que vocês respondessem se o projeto fosse um carro, o que não pode dar problema? E as opções são volante, freio, acelerador ou farol. E a outra pergunta é como é que você está hoje, para a gente ter uma noção aí antes da gente começar. Se você quiser escrever no chat também, como é que você está, com mais detalhe, como que você chega. Ah, desculpa, eu vou ligar aqui, Eliane. Melhorou o som?
Então tá bom para mim. Já, né? Beleza, já temos 4 respostas de 17 pessoas que estão aqui. E daqui a pouco, quando terminar, eu mostro o resultado, né? Aproveitando para quem chegou um pouco atrasado, o que eu falei aqui é que a gente está numa jornada que é meio brincadeira também, né? Então, cada um tem um personagem, a gente está fazendo o planejamento da transição da nossa cidade com o Dragon Dream, mas, ao mesmo tempo, como se fosse um RPG. Então, brincando também. Renato, Oi? não aparece para mim essa pesquisa, não. Eu acho que é porque eu estou no modo online. Não... Tá. Eu acho que você tem que baixar o programa, então, né? Mas, bem, já tem 13 de 17 pessoas que responderam aqui. Então, se você ainda não respondeu, mais 20 segundos aí para a gente finalizar a pesquisa e eu já mostro o resultado aqui. Bem interessante. Mais 4 segundinhos, 3 segundos e já pronto. Então, olha só, para a primeira pergunta, se o seu carro fosse um projeto, se o seu projeto fosse um carro, o que não pode dar problema, a maioria colocou que é o volante, questão da direção. Eu pensei que ia ser o freio, né? Eu acho que o freio é muito importante para a gente não perder o controle. Mas a maioria falou volante, um pouco acelerador e um pouco farol, que é onde a gente enxerga mais para frente. E como você está hoje, que bom, 57% aqui está tranquilo, tem 4 pessoas que estão cansadas, né? 3 pessoas agitadas e beleza. Quer dizer, então, que nós derrapa, mas não breca. A ideia é seguir para frente, A gente foi fazer coisa. mas com direção. Vocês estão vendo aí os resultados? Então, né? Beleza. Apareceu, mas sumiu. Ah, Não, apareceu um botão novo aqui que você clica, né? tá. Bem, mas foi aquilo que eu falei. Oi, Google. Informação sobre o convento de Macaúbas. Opa, Eliane está falando aqui em outro lugar. Mas vamos lá. Então, o que eu quero agora é a gente fazer aqui simbolicamente acender a nossa fogueira. Então, quem vai fazer isso é a Jussara, a Senhora das Brumas. E eu vou tocar aqui no Pinacara e a gente vai fazer 30 segundos, assim, para quem está agitado, para quem está cansado, dar uma conectada e a gente chegar junto. Vou tocar 2 vezes o sininho. Quando eu tocar uma vez, a gente fecha os olhos e faz uma ação. Você pode sentir a respiração, sentir o peso do corpo, gravidade na cadeira, no chão. Respirar fundo e chegar. Gratidão, pessoal. Bem, com isso, eu quero falar aqui algumas alegorias, metáforas rápidas da floresta, né, que é onde a gente está olhando agora, a fase do fazer. E na floresta tem algumas coisas. Uma, que às vezes a mata é muito densa e a gente tem dificuldade em avançar. Então, vai devagarinho, cortando a mata e avançando, né? Às vezes, também na floresta, a gente encontra uma trilha e vai entrando na trilha, seguindo, e o perigo aí é a gente se perder e desconectar dos sonhos. Às vezes, a gente acha uma corredeira, um rio, e vai nesse rio com uma canoa, e o perigo é, se a corredeira for muito intensa, e se a canoa não tiver estrutura suficiente, a gente pode se afogar, né? E tem também um perigo, que são as plantas venenosas.
Então, quando o projeto tem muita tensão, muito estresse, a gente tem a tendência de fazer os 3 Cs, que é o veneno dessa planta, que é congelar, a gente para e não faz nada, correr, fugir de qualquer jeito desse projeto, que está muito confuso, está muito ruim, ou então combater, a gente começa a brigar uns com os outros, né? Então, são as coisas que a gente encontra na floresta. E a proposta de hoje é a gente pegar alguns casos que houveram na nossa cidade e fazer uma reflexão nos grupos pequenos em 3 perguntas específicas, que são o que você poderia ter feito diferente, né? O que você poderia ter planejado, comunicado diferente, ou o que você poderia não ter feito, né, nesses casos. E para começar, eu queria chamar a Lúcia para compartilhar um pouco sobre o Conecta, que é um desses casos. Depois da Lúcia, a gente vai ter a Raquel compartilhando sobre outro caso e depois o Renan compartilhando sobre outro caso. Mas já queria convidar a Lúcia e daí a gente já vai dividir em grupos depois disso e começar essa reflexão. Lúcia, está contigo aí, viu? Tá, joia. Boa noite, gente. A minha imagem está gravando um pouquinho. Vocês estão vendo, ouvindo? Estou. Sim, ouvindo. Tá. Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi, porque eu não sou boa com as palavras. Vou tentar ler, assim, uma fala. O Conecta, a semente dele surgiu de um encontro que a gente fez na nossa cidade, na época que a sede ainda era na Nação, na Avenida Pedro II. Foi no mês de... Foi em meados de 2018, eu não lembro exatamente o mês, mas foi um encontro que a gente também levantou a situação e cada um colocou como gostaria de ver a nossa cidade. E aí surgiu a questão da dificuldade que as pessoas que estavam ali presentes tinham de saber o que a nossa cidade fazia, o que os outros associados faziam, né? E que, às vezes, tinha gente que fazia a mesma coisa, trabalhava com áreas semelhantes, mas não se conheciam. Então, a proposta ainda não tinha esse nome, o nome não era Conecta, era fazer uma feira, um encontro, uma reunião ou um congresso, alguma coisa assim, para que os associados pudessem se conhecer, trazer o que eles fazem, mostrar, se apresentar, né? Inicialmente era isso. Mas isso foi apenas a parte do sonho, foi apenas o sonhar. A gente levantou, como a gente fez aqui, ficou por isso e tal. No fim do ano, acho que em dezembro, a Mari, acho que ela estava bem à frente, ela me convidou, me chamou e falou que tal se a gente fizesse um encontro, mais ou menos na linha do que foi proposto, para o ano seguinte, no início de 2019. Fevereiro, mais ou menos fevereiro ou março. Eu não lembro, tinha alguma razão, não sei se era a transição da nossa cidade, da diretoria, mas tinha um motivo que teria que ser no início do ano. Eu achei o tempo curto, mas eu aceitei o desafio. Pensei assim, o tempo está curto, mas às vezes a gente consegue fazer, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer até março. E aí o tempo foi passando, né? E o negócio foi esfriando, de repente a gente falou assim, não vai dar tempo, a Mari chamou, vamos fazer, então vamos pôr a mão na massa, isso já no ano seguinte. E a gente começou a questionar, mas como é que a gente vai fazer esse encontro? Com que dinheiro, com que recurso, como que vai ser o local, a gente vai alugar, como que vai locar, não temos dinheiro para o local, para o espaço, e os associados que vêm do interior, como que a gente vai fazer, como vai trazer, e a hospedagem, e a divulgação, e a alimentação, ou seja, a gente não tinha recurso para fazer, não tinha como fazer um evento naquele momento, daquele tamanho. E aí alguém deu a ideia, vamos fazer no centro, vamos procurar um local para a gente fazer, local cedido, a gente vai procurar voluntário, vamos tentar fazer tudo no voluntário e na garra mesmo, no voluntariado e na garra.
se o pessoal estiver animado, vamos. É um desafio, vamos embora. Alguém sugeriu, então, a ideia de pedir o centro de referência da juventude, que era um local central, era de fácil acesso para todo mundo, se pudesse ceder o espaço. Parece que eles já tinham esse costume de fazer eventos, de repente, com alguma coisa a ver, eventos sociais lá. E eu nunca ouvi falar, assim, não, já tinha ouvido falar do centro, mas não conhecia, não sabia o que era. Fiquei responsável de olhar esse lugar. Vamos lá tentar. E aí, o que a gente achou que seria mais difícil, o local a gente conseguiu. Ah, beleza, o encontro vai sair. Só que a gente não tinha recurso para mais nada. Vai sair, só vamos ter o lugar e o restante. Mas, com o tempo, o grupo que era pequeno, acho que meia dúzia, foi crescendo. De repente, eram 10 pessoas. De repente, 15, 20. E, de repente, a gente tinha um tanto de gente fazendo o Conecta, envolvido no Conecta, trabalhando. E aquela rede foi crescendo e todo mundo empolgado e aumentando. Aí, de repente, chegou o dragão para mim, assim, que eu meio que me assustei, veio um dragão que a gente está aprendendo, o dragão da megalomania. E o evento começou a crescer. E aí o resto a gente conta depois nos grupos menores, né, Renato? O resto da história, quem quiser participar e pensar, a gente vai deixar para o resto da história, como foi, quem participou, para ajudar a contar esse final da história. Gratidão, Lúcia. A gente chamou algumas pessoas aqui, né? Eu tenho umas 7 pessoas que participaram do Conecta nessa parte de organização, e inclusive a Luande, ela só pode ficar até às 6, então eu já vou colocar vocês num grupo pequeno para vocês conversarem sobre isso, mas sempre naquele espírito assim de reflexão, né? Eu acho que as perguntas são como foi, o que eu poderia fazer diferente, às vezes questão de comunicação poderia ser diferente, ou de organização, para a gente aprender, colher aprendizado para o futuro, né? E eu vou entrar lá depois e conduzir esse resto aqui dos outros casos, tá bom? Então, olha... desculpa. Gente, já foi para lá. Beleza, todo mundo conecta foi para lá. Eu queria perguntar para o Marcos se ele quer ir para lá também. Já tem 3, 6, 7 pessoas lá, Marcos. Se eu não for para lá, qual que é a outra opção? Eu fico aqui e a gente vai fazer o quê? Aqui, a gente vai agora ouvir um caso da Raquel. Cadê? Raquel está aqui? Tá. Vai ouvir um caso da Raquel que aconteceu em 2014, que também foi uma execução que deu consequências não desejadas, né? E depois a gente vai ouvir do Renan sobre o site. O Renan e eu também, sobre o site da nossa cidade, que é uma outra execução com questões e é isso. Então, vou ficar aqui, Renato. Minha participação no Conecta foi muito pontual e periférica, assim. Então, acho que melhor ficar aqui. Deixa o povo lá conversar, né? Então, tá bom. Então, vai lá, Raquel. Contigo agora. Renato, boa tarde, gente. Boa noite. Hoje para mim, terça e quinta, para mim, são os 2 dias mais cheios. Então, nossa, eu não consegui chegar na hora. Tá? Mas é o seguinte, vamos falar da Casa da Rua Ceará. E você me ajuda em alguma coisa assim, que eu não me lembro de alguns detalhes que possam ser importantes, né? Foi 2014 ou 2013? Eu não estou te ouvindo, não, Renato. Foi 2014, porque foi Copa do Mundo. A Copa era 14, bem no começo. Eu vou, inclusive, mostrar aqui umas fotos. Aqui, que legal,
Nossa. Eu só conheço o caos épico dessa casa aí. Você conhece? Só Essa de ouvir, porque casa eu nunca visitei. é uma casa maravilhosa que hoje é como é que chama mesmo? Hotel. Não é hotel, né? Ele chama hotel, mas é a casa, restaurante, casa, espaço cultural do Ronaldo Fraga. Já foi lá, Renato? Não fui, não. Uma delícia. Inclusive, Uma olha, delícia. o primeiro Dragon Dream organizado pela nossa cidade foi nessa Aham. casa, tá aí, ó. Tá Aí dentro a da casa. turma aí, ó. É. Aham. Então, eu já cheguei pegando o bonde andando, né? Porque o Nuno que me convidou. Eu nem conhecia você, né, Renato? Não. A gente não se conheço. conhecia. Então, a ideia era ocupar a casa, né? Eu não sei como que vocês ficaram conhecendo o rapaz lá, o dono da casa, né? Gilberto. Gilberto, né? Acho que Gilberto, é. Mas eu fui convidada para pensar num projeto cultural, que é uma área que eu tenho bastante experiência, né? Então, seria ocupação da casa com atividades pensando na Copa. Então, atividades, a gente receberia pessoas de fora, tinha a ligação, nós faríamos ligação com o pessoal de turismo, de arte, de cultura em geral, né? Gastronomia mineira. Foi uma ideia muito, eu acho, muito avançada e seria factível se não entrasse areia no meio do caminho. E nós tivemos uma ideia de buscar artesanato do Jequitinhonha. E estava havendo, naquela época, uma grande exposição no Minas, como é que chama lá? Na Gameleira? Minas Centro? Não. Expo Minas. Expo Minas. Exatamente. Foi na UFMG, não foi, não? Nós fomos catando da UFMG, mas... tá, a entrega que foi na Expo Minas. Nós buscamos numa feira, né? Conversamos com o pessoal e pegamos muita peça, mas era assim um caminhão de peças de artesanato do Jequitinhonha, que seria muito interessante, né? Pois era um espaço que teria passagem de turistas, pessoas de fora e tal, na época da Copa. Então, fizemos em consignação, escolhemos a dedo, né, as peças artesanais de todas as regiões do Vale do Jequitinhonha. E tudo arrumado, como o Renato mostrou aí nas fotos, organizamos, e etc. e tal. Mas, um belo dia, o dono da casa pirou literalmente, né? E eu era a única que ele respeitava, sabe? Ele falava: tira esses loucos daqui, manda eles devolverem a chave, mas uma coisa mais muito louca mesmo. E nós ficamos, e eles interditados de ir lá, só eu que era recebida. Então eu comecei a juntar tudo, embalar, né? Mas teve um outro dia que ele também não quis que eu entrasse. Não vem ninguém aqui não, e tal. Parecia que ele estava surtado mesmo. E aí ele resolveu devolver. Ele mesmo embalou, foi muito estranho, coitada da mulher dele. Ele embalou com peças assim, tipo fronha, lençol, toalhas, coisas que você via que era de uso da casa, né? Embrulhou tudo e mandou me entregar. E fiquei eu com a minha casa assim, né? Cheia de artesanato. O que eu faço agora? E a tristeza minha era assim, não só devolver, pessoal, mas dar algum retorno financeiro, porque eles tinham expectativa. Esse pessoal do Vale é muito explorado, né? E a questão pode do falar. devolver
é porque é 12 horas de distância, né? Não, é O jura. Vale do Jequitinhonha é lá longe. Como é que vai devolver um... Então, foi um Não. problemão. E assim, tinha peças de todos os tamanhos, pequenas, grandes, além de peças de tecidos, né? De tear, cerâmica, tudo que você imaginasse. Não Aí, o quebrou que eu nada? fiz? Não quebrou nada? Não quebrou, ainda bem. Aí, o que acontece? Eu vendi, eu divulguei para minha família, sabe? Minha família é muito grande, muito solidária, e algumas outras pessoas. Divulguei, meio que fiz um bazar em casa para poder recuperar alguma coisa para passar para eles. Agora, nós tiramos do nosso bolso, né, Renato? Também. Renato, está aberto aí? Sim, sim. Nós tivemos despesas, né, Renato? Assim, A gente já teve isso que assumir. aí É. teve que assumir, nós tivemos que assumir a É. loucura do parceiro. E Eu a sei que eu nossa, né? levei. E a nossa, né, Raquel? Porque, assim, da maneira que eu lembro, foi, de repente, esse cara que eu tinha um contato com ele de quando eu trabalhava no governo, tinha conhecido ele em 2 ocasiões, e a gente estava conectado no LinkedIn. Ele mandou para mim uma mensagem, não sei o que, tal, vem cá me conhecer na minha casa, tal. Eu fui lá, falei da nossa cidade, e ele já abriu, falou assim, não, vamos, esse projeto é maravilhoso, vamos fazer aqui, eu quero ceder essa casa para a gente empreender junto à nossa cidade aqui, e está chegando a Copa do Mundo, empreendedorismo social, é isso e tal. E aí eu fui. Isso. E aí, quando a gente foi na UFMG também, a gente foi assim, era o último dia da feira, e a gente foi assim, vamos conseguir pegar o que tiver lá de consignado e trazer. E aí, no dia mesmo, a gente foi passando em barraquinha, perguntando quem topava. Algumas artesãs toparam, então a gente deu um papel para elas assinarem, a gente assinou, Isso. fretamos uma Kombi, colocamos tudo dentro da Kombi, eu e Nuno fomos até a casa e colocamos tudo pronto. A gente já tinha a casa e o produto, né? Tinha a loja já pronta. Isso. Só que os relacionamentos eram muito frágeis e a gente não conhecia aí. E foi aquele negócio, muita vontade de fazer e aproveitar as oportunidades, né? Muito assim, impulsividade, e deu no que deu. Mas a coisa até que, da nossa parte, se ele fosse parceiro, ia dar certo, né, Renato? Ia dar certo, tinha tudo para dar certo. Nós temos bons relacionamentos, a gente já estava, né, as pessoas loucas para ver. Que legal, que dia que nós vamos lá na casa e tal. Só que essa piração dele foi assim, inesperada mesmo, né? Eu sei que aí depois, eu não sei se dessa parte você ficou sabendo, Renato, eu fui ter, aí sim, depois houve uma exposição lá na Expo Minas, e eu levei o que havia sobrado, fiz contato, liguei várias vezes para o Jequitinhonha, para o pessoal, acalmando, dizendo, né, que a gente ia resolver e tal, e devolvi e paguei, né, como eu pude lá, né? Que eu consegui vender. Eu sei que foi assim, muito trabalho e muita frustração, né? Por um sonho que tinha tudo para dar certo. Agora, o erro maior aí é que a gente não conhecia o parceiro, né? Ele não sabia que ele ia pirar, na verdade, porque ele se mostrava uma pessoa experiente, né? Ele tinha experiências empresariais e tal, e um sonhador muito grande, né? Só. Sim. Gente, o Renan e o Lucas, que iam apresentar os outros casos, né? O Lucas na segunda parte e o Renan aqui, eles não vieram até agora. O Lucas já falou que ia acontecer um negócio lá que eles não podem ir. Eu estou querendo propor da gente já ir para salas menores, para a gente poder fazer essa reflexão, talvez nesse caso, e todo mundo pode compartilhar um pouco, né?
Então eu vou dividir a gente aqui em 3 salas. Pode ser? Quem não fica? Beleza. Pode. Então vamos lá, deixa eu ver aqui como Mas, que eu faço. Renato, qual seria a tarefa das salas? Então, na sala, refleti um pouco nessa questão do fazer, né? E vocês podem apresentar situações em que vocês tiveram num projeto e deu ruim, qual foi a lição aprendida, ou refletir nesse projeto daí do artesanato e a gente tentar pensar o que a gente poderia fazer diferente, como que a comunicação poderia ser diferente, né? E assim por diante. Então, vou colocar aqui, ó, artesanatos. Enquanto você põe aí, Renato, só um elemento curioso com relação ao caso da Raquel, é que uns 15 anos atrás, ou mais um pouco, talvez uns 20, eu comemorei meu aniversário naquela casa. É mesmo? Eu e mais 6 pessoas da minha turma, eu andava com uma turma, tinha um monte de canceriano, e a gente quebrou tudo lá, viu? Foi um aniversário, assim, intenso. E não teve problema nenhum, não, eles alugaram a casa de boa, mas assim, era um aniversário de dia, a gente não quis fazer à noite, não, para não dar problema com os vizinhos. Mas em que ano? Em que ano que foi? Gente, eu não sei, eu tenho, depois eu resgato isso, mas foi uns 20 anos atrás mesmo. Não deve ter sido com esse cara, não. Porque naquela época eles queriam ganhar dinheiro, assim, porque estava alugando para qualquer coisa. Nossa, lá é lindo, gente. Eu já fui lá com o Ronaldo Fraga. É muito legal. Eu acho que o dono da casa brigou com a mulher, por isso que ele surtou. Deve ter sido. 2, Matheus. Ok. Acho que já foi todo mundo. Eu coloquei aqui nas... E eu vou entrar numa aqui também. Poder definir espaços e coisas assim, não sei se na sexta-feira, não me lembro mais o dia. Então, na minha maneira de entender e de ver as coisas, primeiro, eu não vi, mais tarde é que eu fui ver, locais que estavam definidos ou determinados. E quando eu descobri, não havia um local preparado para a nossa cidade. O presidente da nossa cidade, o responsável, né, enfim, sem ser responsabilidade de ser cobrado, mas o que fala pela nossa cidade, o que recebe as pessoas que chegam sendo convidadas ou não. E eu, para mim, entendi que o presidente da associação deveria ficar o mais próximo da entrada. Por quê? Porque o convidado chega, se cadastra, recebe o crachá, sei lá o quê, se inscreve, antes de entrar para onde estão acontecendo as coisas. E o presidente da associação ajuda a receber essas pessoas. Ele não distribui crachá, mas ele recebe, conversa e vê o que essas pessoas representam e para que elas estão chegando ali. São as captações que a nossa cidade faria nesse evento. Bom, aí eu comecei, achei que era ali na frente, não recebi nenhum tipo de pode, não pode, quero, não quero, depois fiquei sabendo que quem deveria estar fazendo isso, que parece que estava responsável por isso, era a Laudiene, se eu não me engano. Ela estava com um papel na mão e, quando ela apareceu perto de mim, ela estava com um papel na mão e parece que tinha definido algumas salas onde ia acontecer algumas coisas. Então, eu comecei a fazer... Então, eu comecei a arrumar na frente, na entrada, havia um monte de mesas que parece que houvera uma exposição no dia anterior, sei lá, nos dias anteriores, aquilo não era nosso, né? Estava lá. Então, eu comecei a separar as coisas e a preparar essa sala para o Renato.
Havia pessoas que eu não me lembro quem que tinha levado plantas, flores, tinha almofadas, tinha sofá, que foi buscar lá em cima, no andar de cima, uma sala que fosse menos profissional, mas uma sala mais afetiva, onde o Renato podia sentar no sofá, conversar. Então, ficou por isso. Eu sei que, no final das contas, puxei para lá umas mesas redondas para que os grupos que pudessem conversar com ele, mostrar alguma coisa, sentassem nessas mesas, com cadeiras. Eu sei que ficou isso, caiu na minha cabeça, eu mais ou menos tentei organizar isso. E, no final das contas, o meu embate nesse Conecta todo foi principalmente com a Laudiene. Foi a pessoa que nós duas topamos uma com a outra. Eu sou o capeta, ela é o demônio. Juntamos as duas e a coisa ficou feia. Num certo momento, chegou a ficar feia. Gente, né? Eu, quando explodo, eu explodo para valer. Né? Eu achei que estava meio sem essa coisa de... Desculpa, Laudiene, eu estou citando o seu nome e citando o caso. Mas eu não concordo com você. Eu acho que todo evento tem que ter uma organização. E essa organização tem um cabeça, né? E as pessoas que são... Isso é o que eu acho. Eu vivo disso e faço eventos há 40, 50, eu tenho 73 anos de idade. Eu faço isso desde que o mundo é mundo. Né? Desde que eu nasci nesse mundo que eu comecei a trabalhar. Então, se você não tem e não está definido antes, né? Estava tudo muito solto, Eliane, muito demais da conta. Calma um minuto, Renato. tá, Eu mas estar no tempo passa a final. bola aí, viu? Para a gente, todo mundo poder falar também. Tá, só está faltando eu falar. Não, me controle, vamos terminando. deixar ela falar. Eu tô mediando aqui, tá? Falou? Vamos lá, Anne. Então, eu acho que todo evento, principalmente, eu ainda pus um kkk na última sala, quando a Lúcia falou que um dos problemas foi a megalomania, sei o que a Lúcia falou aí no princípio. Eu concordo com isso. Né? Era coisa demais. Primeiro, um espaço que não cabia tudo, né? Chorei em casa, falei isso com o Renato outro dia, ou ontem, não sei. Chorei em casa do modo como os índios foram tratados. Sabe? Julgados no meio de um canto, lá no meio de uma feira. Sabe? Assim, eu lamentei profundamente que são pessoas que eu tenho um respeito... Olha, eu não quero saber de ONG, não quero saber de como é que chama, gente de ciências sociais, gente branquinha, de apartamento, sabe? Eu trabalho com o povo que precisa realmente precisa de proteção e de ajuda. Os índios, os negros, os quilombolas, os LGBT, E eu acho que houve muito isso. As coisas, uma correria danada, que você não sabia, várias e várias vezes, uma reunião que teve do Renato, ele pediu para eu ir lá assistir, queria que eu fosse participar, uma reunião da nossa cidade, que ele ia organizar, eu não pude ir. Você está entendendo? Corre daqui, corre dali, busca cadeira, leva cadeira, senta daqui, senta dali, recebe pessoas. Então, assim, eu acho que a parte ruim foi essa desordenada organização. Primeiro, não estou olha querendo... se eu entendi, Eliane, olha se eu entendi a leitura. Eu entendi que faltou um cuidado que se junta aí ao processo que a turma falou da comunicação. Com o acolhimento humano. O acolhimento humano, desde a hora que a pessoa está trabalhando dentro do pessoal, né? Então, se eu estou nisso, eu tenho que ter informação. Se é horizontal, mas é horizontal o que eu estou fazendo aqui, o que gera conflitos, o que gera tumulto, o que gera desgastes. Depois, a gente não teve o acolhimento manual, estava chegando, e nem o acolhimento com quem estava ali participando do evento. Então, a gente pode pensar que no próximo Conecta, no próximo evento, a gente tem que ter um olhar de acolhimento do evento, percebendo se a gente está com não disso, eu posso fazer um novo, mas eu tenho que também estar seguro daquilo que eu me propus. Eu gostaria até que eu tentei juntar a fala de todo mundo, não só da Eliane, eu gostaria que vocês me colocassem se tudo está certo. Eu quero fazer uma pergunta para a Eliane antes de passar a fala. Duas perguntas, desculpa. pode?
Era uma, virou duas? Não entendi, não. Vamos fechar em duas, hein, Lu? Vamos fechar duas. A primeira, você saiu da associação por causa do Conecta? Não, de jeito nenhum. Eu saí da associação porque são outras questões que não são exatamente ligadas ao Conecta. Por exemplo, eu acho que o Conecta também tem uma participação no sentido de que, por exemplo, eu vou falar numa mesa dessas aqui, numa sala dessas aí, sobre a Praça Pisa na Fulô, que a Luciana, inclusive, participou, que é um processo que levou anos para acontecer. As pessoas da nossa cidade não abraçam os projetos que são apresentados pelas pessoas. Então, quando eu falo isso, significa o seguinte, por exemplo, esse projeto do Nossa Cidade, as únicas pessoas da nossa cidade que participaram e que estiveram presentes, porque gostam disso, foram a Luciana e o Matheus. É Matheus? E a gente tem que voltar, né? Terminar. Você está entendendo? Eu acho que há uma necessidade, e o Conecta sofreu muito isso, sabe? De que as pessoas não é abraçar porque gosta da mesma causa, mas abraçar porque é um evento que foi programado pela nossa cidade, por um membro da nossa cidade. Então, a nossa cidade, porque é um tipo de ONG muito diversa, ela atira para todo lado. Por quê? Porque cada associado atira para o lado dele e para outros paralelos. Então, a nossa cidade vai absorvendo as coisas paralelas e, no final das contas, há quanto tempo nós não vemos nenhum dos nossos associados mais antigos, que participaram das fases anteriores e que são portadores de muito conhecimento e de muita história e de muita vivência da nossa cidade. Então, eu saí da nossa cidade um pouco por causa disso, porque se eu tiver que trabalhar sozinha, eu vou trabalhar nos meus eventos. Por que eu vou trabalhar na nossa cidade se ninguém da nossa cidade me abraça? Entendeu? Me abraça enquanto Voltamos a promoção. Primeira pergunta está respondida? Tá, não concordo, mas tá. Segunda. A segunda é, por que branco de apartamento não é minoria também? E por que essa questão do social? Qual que é o preconceito contra o social, assistente social, na sua fala? Não é preconceito, não. O meu preconceito é com gente que passou pela universidade, que aprendeu umas tecnologias, você está entendendo? E aí, de repente, essa pulverização de ações paralelas, é o que está acontecendo com o nosso país hoje, eu acho. E eu tenho discutido muito isso do ponto de vista político. Você está entendendo? É muita pulverização e não tem um foco que seja o da luta, que nós temos que empreender para mudar o status quo. Entendeu? Entendi, não é mas coloca o outro que aprendeu, isso é intolerância também. Eu não vou polemizar porque estou saindo do Conecta, mas estou saindo do tema do Conecta. Mas ao separar também é intolerância. E outra coisa, você tem uma bagagem muito grande, muito a contribuir, que quando você sai, você deixa de contribuir, até para a mudança. Pois é, mas eu estou fazendo com outros grupos e outras pessoas, não a nossa cidade, que a nossa cidade estava me deixando, eu estava fazendo nada, entendeu? É isso. Até chato. Mas quando a gente te chama, tá bom. Você é valiosa para a gente. Obrigada, você é muito mais para mim. Todos são valiosos demais, por isso que a gente está aqui conversando, para a gente se entender dessas relações. E eu gostaria agora de perguntar se a minha leitura está certa. Eu vejo que o tempo todo é aquela questão do abraço, né? E do apoio que faltou, né? E ele está envolvido na comunicação. Se eu faço algo e eu não comunico, se eu mudo algo muito enorme e eu estou igual uma barata tonta, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu não sei o que está acontecendo, realmente é um desgaste muito grande. Nós somos seres humanos, a gente é frágil. E eu gostaria dessa visão aí para a gente ver assim, o que a gente aprende com o Conecta.
Eu gostaria, assim, de uma fala curta, que a gente está com pouco tempo, de cada um. E o Renato também, se quiser fazer o compartilhar dele. Desculpa, Renato. Eu quero, gente. Só para falar assim que eu entrei aqui na sala e eu estou me sentindo tenso, sabe? Porque muita... Então eu vou pedir assim, eu vou tocar um sininho, fechar o olho em silêncio assim, de 20 segundos, depois eu falo, pode ser? Que é o Pinacari. Pode. Gente, o que eu queria falar é o seguinte, eu aprendi muito da época, abril de 2019 até agora, sabe? Eu acho que tem várias coisas que eu, pessoalmente, faria muito diferente. E eu acho que como associação, como organização, a gente também precisa ter uma nova cultura, sabe? Ter uma cultura diferente nos relacionamentos e na forma que a gente faz projetos. Porque, né, a gente fazer um projeto junto, com uma intenção boa, e chegar no fim do projeto com esse tipo de energia, né? O projeto pode ter sido o mais bem-sucedido possível, mas se a gente sai dividido, eu acho que ele falha. E eu acho que ele falha, pelo que eu tenho aprendido nesse tempo daqui, com o Dragon Dream, inclusive, e eu acho que são coisas que talvez naquela época eu não tivesse consciência disso. Mas que uma coisa muito importante é a gente ter uma cultura de ganha-ganha. E a cultura de ganha-ganha é o seguinte, quando a Eliane fala, olha, a gente precisa ter um lugar para a associação receber quem chega. Isso ser acolhido integralmente por todos, porque é o sonho que ela coloca e todo mundo abraçar isso e falar, sim, vamos ter isso. E quando alguém mais da equipe fala, olha, a gente quer que seja tudo lá atrás, para ficar todo mundo juntinho e tudo mais, isso também ser acolhido por todos. E às vezes vai ter contradição, sabe? De um querer um lado, outro querer o outro, e a gente não entrar no embate no sentido de um querer ganhar do outro, sabe? Um cabo de guerra, vai ser do meu jeito, vai ser do seu jeito, mas a gente entrar no que o Dragon Dreaming chama de zona dos arras, que é o lugar que eu não sei do que eu não sei. Está fora do meu radar, eu não sei uma resposta para isso. Mas com criatividade, né, a gente segurando a energia nessa pergunta, né, e nessas necessidades, chega uma hora que alguém fala assim, poxa, tive uma ideia brilhante. E se a gente fizer dessa maneira, assim, assim, assado? Resolve para você? Resolve para você? Sim, sim. Aí a gente entra no ganha-ganha. E eu acho que no Conecta faltou um pouco disso, da gente pegar, ouvir a todos e ter esses momentos de ganha-ganha, né? E que talvez isso demande mais sonho junto e mais planejamento junto, mas para que tenha um evento que todos estejam contemplados em 100% de seus sonhos, né? Eu acho que isso é o mais importante para a gente mudar na cultura da associação da nossa cidade, né? O resto, tem várias outras coisas que eu acho que poderia ter sido diferente, mas eu acho que com isso daí a gente resolve todo o resto também. É muito importante a gente entender, gente, que dentro de relações existe conflito. E isso que a gente está vivendo aqui, essa energia que a gente está vivendo aqui, ela é muito boa, porque é a partir dela que a gente aprende para um próximo ano. E isso estabelece vínculo, o vínculo de entender que não somos perfeitos, que a gente erra e fazer um erro. A Lodiane falou, quantos eventos ela fez? Não é fácil. Gente, encontro com 2 pessoas pode dar muito problema. Pessoas, né? Quando a gente fala do acolhimento, não é acolhimento só da gente passar a mão, não, entender que vai ter briga.
Agora, como é que a gente está lidando com os nossos conflitos? Né? Eu tenho a capacidade de ouvir? Não, eu estou com dificuldade, estou me sentindo frágil. E vão fazer um pinacário aqui para poder melhorar porque eu fiquei frágil. Vamos desvalorizar a energia, porque essa é uma energia de construção. Né? Encarar os nossos dragões, é isso que a gente está aprendendo, Nata e Lúcia. Né? A gente pegar na mão e falar, então como é que é? Tá doendo? Então vem cá, vamos controlar esse dragão. Né? Eu acho que isso é rico, eu fico feliz de ver isso acontecendo. Assim, como terapeuta, eu vejo isso como um crescimento aí para a vida. Aí eu gostaria que vocês compartilhassem a partir da minha leitura do grupo. Tá certo? O que vocês refletem e como se sentem, porque o nosso tempo está acabando, não é isso, Renato? Então, Luciana, isso é relativo, né? Porque a gente pode decidir. Eu combinei com o pessoal 6h25, então, se vocês quiserem ficar mais, eu mantenho essa sala aqui, eu vou para lá e continuo com eles lá e depois vocês assistem a gravação. Se vocês acharem que junta com o grupo, também podemos fazer isso. O que vocês preferem? Aí é com, né? Quem acha que a gente pode continuar mais um pouco? Eu vou ter que sair logo em seguida da nossa conversa. Eu já tinha falado até com o Renato que eu tô aqui no trabalho ainda tem outra reunião. Mas, por mim, a gente termina, a gente faz mais uma rodada rapidinho, alguma coisa assim. Tá. Então, olha, eu vou para lá, vocês me avisam de alguma maneira, pelo WhatsApp, se for. Eu te mando o WhatsApp. Tá. A Eliana está colocando aqui que podia ter um fechamento. Eu acho importante a gente ter essa conclusão, o que fica, o que continua, né? Então, tá bom. Eu vou sair, vocês continuam, depois eu volto, se der uma brecha aí, tá? Tá, joia. Tchau. Né? Então, voltando, e até pegando essa questão do conflito, até a gente entender assim, nossa, eu não gostei disso. Alguns ganham, porque dá certo, já que uma boa parte entre conflito, briga com parceiro, nossa, cada coisa. Gente, eu puxei, foi a Dani para cá? Foi? Eu puxei alguém para cá, para essa sala? A Dani. Foi a Dani, né? Então, o pessoal lá do Conecta, eles ainda precisam conversar mais. A Eliane, que ia apresentar o grupo, essa próxima parte, né? Ela tá lá naquele grupo também. Eu posso continuar com essas salas aqui pequenas e voltar com a Dani lá para o grupo dela, ou então eu posso trazer todo mundo, sem ser o pessoal do Conecta, para cá. O que vocês preferem? Pode trazer. Trazer? Nós estamos Fala que a gente está coando café já. Então, tá. Então, deixa eu abduzir o pessoal daqui, ó. Nós estamos aqui na sala 3, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tema 1. Tá. Nós estamos no tema 1, né? Essa é a nossa sala ou não? Eu não sei qual sala que nós viemos. Não sei a sala que nós viemos. Não, essa aqui é a sala tema 2. Espera aí. Tema 2. Vou levar vocês para o tema 1, tá? Aí vocês avisam o pessoal lá o que está acontecendo. Wander, tema 1. E aqui, Dani, tema 1. Tereza e Dani. Tereza está aqui ainda. Sites assim do que eu estava falando, né, sobre mobilização.
a gente percebeu que a gente precisava fazer uma virada, que é eu tomar o café na casa do outro, assim. Aí tivemos que refazer um mapeamento. A gente começou com os cafés para se aproximar da comunidade. Estamos fazendo com a ajuda de um arquiteto que trabalhou aí em Ouro Preto, Jussara, eles chamam de interações culturais. A gente cria espaços de interação no local e vai interagindo com os passantes. E nessa brincadeira tem surgido algumas conexões assim, afetivas interessantes. E aí, só levar mais uma provocação para vocês aí, que a gente questionou muito isso, a questão do voluntariado, né? O voluntariado no modelo internacional, ele é remunerado. Chegou a um ponto que a gente tentou fazer esse modelo com algum tipo de remuneração, só que a gente observou que uma vez remunerado, aquele voluntário não volta sem remuneração. Então, aí a gente ficou com esse grande gap aí, que é a interrogação. Gente, deixa eu fazer aqui, cair de paraquedas aqui também, abduzir meia sala, juntou com outra, porque o que está acontecendo é o seguinte, ó, lá no grupo do Conecta, eles ainda estão conversando lá e a conversa lá é mais tensa, né? Porque não é na teoria, eles participaram do negócio junto e ficaram vários períodos e estão lá conversando. E pediram para postergar o tempo e postergar mais e continuam lá. Então, eu juntei todo mundo aqui e quem ia continuar agora ia ser uma apresentação da Eliane, falando de um projeto dela, ou do Lucas, que também não pôde vir, do Oasis, né? A gente pode seguir falando sobre isso e voltar para os grupos, igual estava programado, né? E aí eu falo desse projeto, o Matheus pode falar também, que ele participou do projeto lá da praça. Ou a gente pode já fazer tipo um debriefing do que teve em cada um dos grupos, ou voltar para os grupos. Então, tem Acho que seria várias possibilidades. Diga, Cláudio. Acho que seria bom fazer esse briefing, né? O que cada grupo detectou desse assunto, né? Porque pode ser, a gente não está se comunicando, mas aí a gente vai saber também. Tá. Acho que é bom fazer. Beleza. Eu posso começar, então, com o grupo lá do Conecta, né? Que o único que estava lá. E assim, pelo que eu peguei também, porque eu não fiquei o tempo inteiro, mas estavam falando muito da necessidade do cuidado prévio, né, no planejamento, e do acolhimento. Então, assim, a pessoa vem com alguma questão, ao invés de simplesmente não ouvir ou então combater e tal, de acolher essa questão e incorporar, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com a busca pelo ganha-ganha. Então, foi um elemento que eu trouxe lá, a busca do ganha-ganha. Passo. Aqui a Tereza Raquel falou uma coisa interessante lá no grupo, que eu não sei se foi bem isso, mas eu entendi assim, né? Quando eu fiz o meu relato, né? E que no fim das contas você fica... É porque é da natureza da gente, nós sermos honestos, né? Imagina, Renata, se a gente não fosse honesto, imagina o dano que nós íamos causar, né? Então, mas o sofrimento, assim, eu estava falando, até me emocionei da fase que eu estava passando, muito difícil, tanto que minha mãe faleceu em junho de 2014. Então, eu passei por essa... Sabe, quando você tem que dar conta das coisas, mas você não está...
com a força, com a energia, né? Para aquilo. E é uma caminhada, às vezes, muito solitária, né? Quando uma coisa não dá certo. E o grupo, né, se espalha, dissolve. Então, isso aí é uma coisa importantíssima, né? Esse acolhimento pré, durante e pós qualquer projeto, dando certo ou não. Esse foi um ahá assim, que eu tive em função do que a Tereza Raquel falou, sabe? Eu achei que isso é fundamental a gente pensar, sabe? Bom, mas eu acho que sumiu. Onde é que vocês estão? Estão me Nós estamos ouvindo? aqui. Tá. Não, é que eu que sumi aqui, sumiu toda. Nossa, você está aí. Lá na Barra, deve estar na Barra lá. Hein? Deve estar na Barra, lá embaixo, o seu, deve ter minimizado. Pega os pontinhos embaixo, você está vendo aí? Clica neles. Você acha, gente? Ou no Zoom aí embaixo. Mas nós estamos te ouvindo, viu, Cláudio? Tá bom. Então, não, mas assim, o que a gente detectou assim, desse relato, né? Primeiro que as coisas foram feitas muito rapidamente, sim, porque tinha um prazo, porque a Copa ia acontecer. Né? Então, tem uma casa, vamos arrumar artesanato. Aí tinha um grupo de artesãos lá de Jequitinhonha, estava lá no FMG, conversaram com eles, né? E fizeram um contrato rapidamente. E o que a gente detectou? Primeiro, né, qual era o propósito desse evento? Se era um propósito de apoiar as comunidades do Jequitinhonha, apresentando para o público que ia aparecer, vender os produtos deles, artesanatos, etc., ou era o quê? Né? Também foi levantado. Ou era, assim, projetar a nossa cidade, né? A associação Nossa Cidade. Então, pareceu assim que não houve um planejamento e uma definição de propósito nesse evento. Né? Foi assim o que a gente achou. E isso, né? Claro, aconteceu o surto da pessoa, mas mesmo assim poderia ter dado certo, mas não tinha. Será que cumpriria um propósito se ele não estava nem definido? A gente não conseguiu perceber isso, né? Então foi mais ou menos assim um resumo do que a gente conversou. Não sei se vocês querem acrescentar aí, né, Tereza, Wanda. Aí eu estava falando assim que muitas vezes no planejamento, né, a gente, mesmo que nesse caso talvez, né, não teve da maneira que deveria, mas foi que deu conta, mas mesmo quando a gente faz o planejamento, a gente faz um planejamento do custo emocional, né? Dando certo, como é que fica todo mundo, mas não dando, qual que pode ser o custo emocional para cada um, né? Eu acho que esse foi meu ahá de hoje, assim. Acho que nunca eu entrei num projeto e fiz uma pergunta tão clara dessa, assim, quanto que vai ser esse custo emocional no final disso tudo? Muito bom. Eu acho que uma coisa que está sedimentando para mim a respeito desses projetos é que talvez mais do que a oportunidade, a gente precisa dar um tempo das ideias sedimentarem. É como o processo Dragon Dream mesmo, né? Então, assim, beleza, tem uma oportunidade, uma ideia. Vamos minimamente sonhar ela junto, planejar, fechar um ciclo rápido que seja, para as pessoas começarem a ter clareza de qual que é o propósito coletivo que seja, né? O que a gente quer alcançar, como o Cláudio disse, como que nós vamos alcançar, quem vai fazer o quê e o que nós vamos aprender com isso, enfim, celebrar com isso, assim. Por mais rápido que seja o tempo, ou por mais urgente que seja a oportunidade, acho que fazer uma reflexão dessa completa, ou passar por um ciclo desse completo, ajuda muito a entender o rumo e cada um se entender ali dentro de um propósito, assim.
E aí as pessoas eventualmente uns vão sair, uns vão ficar e tudo, mas pelo menos todos estão nivelados do que é aquela ideia, né? Eu penso, ouvindo, né, eu penso o seguinte: primeiro, que a ideia de trabalhar horizontalmente numa estrutura de centro vazio, ela é inovadora. E é algo que nós não sabemos trabalhar com isso. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas acham que se colocam num lugar mais confortável se a tarefa, se os papéis estiverem já definidos. Tanto é que a gente vê aqui no grupo, a todo momento, a necessidade de apontar para isso, que não tem função, que não tem equipe, que isso circula, né? Então, assim, o tempo do coletivo, ele é muito mais dilatado. Então, assim, o trabalho em coletivos precisa, primeiro, assim, não ter expectativa para diminuir a frustração, porque a possibilidade de frustração, ela existe, porque, assim, ainda mais numa dinâmica de trabalho voluntário, quando a pessoa precisa estar muito engajada, porque senão, como a gente vê aqui mesmo, muitos colegas não podem participar porque estão fazendo seus trabalhos. Então, assim, isso é um ponto nevrálgico e é um desafio que nós temos que nós estamos enfrentando e que nós nos dispomos, né? Porque não dá para pensar. O custo emocional disso é o custo de maturidade emocional que cada um tem, né? Ou da experiência em coletivos, em trabalhos horizontalizados, que vai medir isso, ou mesmo, né? Nós precisamos de ter isso como princípio, que é assim, opa, o tempo do coletivo é outro. Então, assim, quando isso está claro para a gente, né, diminui um pouco, né? E outra coisa, né, o briefing desse coletivo, porque senão um entende uma coisa, outro entende outra, outro entende uma terceira e quarta coisa, depois, para a gente alinhavar, vai ter também, vai ter que ter uma abertura, enfim. Gente, o nosso grupo aqui que tinha o Marcelo, a Tamira, o Dado, a Dani, quem mais? De hoje. A gente falou muito sobre... Sim. A gente falou muito sobre a fragilidade de uma estrutura baseada no voluntariado. E cada um contou algumas situações que vivenciou de dificuldades né? E a gente viu a gente esbarrou aí nessa questão comum, parece, das nossas experiências, né? Eu não sei se eu queria que os meus companheiros aí de sala enriquecessem um pouco a minha fala para mostrar melhor o que a gente estava discutindo ali. Eu queria falar sobre a minha experiência de voluntariado em um projeto social. Primeiro que quando eu fui entrar com uma proposta de trabalho voluntário, eu era recém-formada. A gente teve, eu e uma outra colega minha, a gente foi recebida com muita cautela, assim, porque é isso, né? Você entra, você cria um vínculo e, de repente, você, por algum motivo qualquer que a vida te leva, você deixa de ir. E como a gente era muito nova, esse risco se torna mais eminente, né? Porque a gente estava começando a vida. Então, eu estou querendo dizer que eu via
ali que aquilo era uma preocupação real. O trabalho voluntário ele é complicado por causa disso, porque você cria um determinado vínculo, e lá era atendimento para crianças e adolescentes. A gente trabalhava com uma comunidade aqui de Belo Horizonte. E é um projeto super bacana e forte que está até hoje acontecendo. Cresceu muito, é um projeto que já tem mais de 30 anos. É o projeto Querubins. Mas tinha isso. E então eu vejo dessa forma, que realmente é muito difícil, é muito mais fácil, às vezes, uma pessoa que já tem uma estabilidade de uma aposentadoria, e você, de repente, falando, eu não quero parar. E aí a pessoa já tem um outro ganho, porque a gente precisa lidar com essa questão, né, de sobrevivência. E a vida, às vezes, tem um ritmo que te leva, né? Então, você quer fazer, mas você não consegue, por algum motivo qualquer, que você precisa construir essa sobrevivência sua. Né? Então, eu acho que o voluntariado, ele tem esse calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, sabe? Rapidinho, sobre minha experiência com trabalho voluntariado na organização Doutores da Alegria, que são palhaços que atendem hospitais públicos. O que acontece? O hospital não paga nada, não tem custo para o hospital. Agora, os palhaços, eles são remunerados. Por quê? Porque precisa de ter continuidade. Então, assim, é uma instituição de sucesso, tem mais de 20 anos, tem 25 anos. Então, assim, remunera bem os palhaços, mas não cobra dos hospitais. Gente, todos os grupos já compartilharam? A gente não falou do grupo nosso. Nós falamos em linhas gerais, o que foi mais palpável foi falar um pouco da caravana, a experiência de Capivari, e nisso falar de um pouco da metodologia que apareceu, e vimos que, assim, primeiro a descontinuidade, né, que houve retorno de Capivari, dizendo vieram umas pessoas aqui, fizeram um trabalho legal, mas sumiram, não voltaram mais. Então, apareceu, né? E apareceu essa questão de empoderar uma comunidade, e aí o problema do diagnóstico, que é assim, de ver qual que é a demanda da comunidade, né? Então, um trabalho de sondagem para ver a eficácia disso, porque às vezes o que nós levamos não é demanda. Então, assim, isso é algo que precisa ser feito, e aí envolve todo esse trabalho que é da equipe, se a equipe está sincronizada, para o trabalho de mobilização ser eficaz, né? Então, acho que a gente pode fazer uma rodada só sobre caravana aqui, que daria perfeitamente para a gente gastar algumas horas aqui, né? Mas, enfim, esse trabalho que é assim, do descontínuo, do pontual, né? E o fato de que, assim, se é demanda da comunidade, e essa coisa também de que, assim, da mão dupla, né? De tentar estabelecer um trabalho de mão dupla com as comunidades, porque, assim, eu vou doar para a comunidade, e aí a doação, ela é algo que é feito sem esperar nada em troca. Mas qual que é o envolvimento dessa comunidade? Qual que é o engajamento dela e com o que ela se compromete? Então, isso é um ponto que apareceu, e apareceu dentro da metodologia do Nossa Cidade, porque está essa tentativa também de entender a dinâmica da nossa cidade. Se as meninas quiserem completar, o Tupã, as meninas, é ótimo.
Eu quero completar um pouquinho aqui, que eu acho que vamos fazer uma analogia com um médico, por exemplo, né? Eu acho que para poder fazer uma caravana tem que ter alguém, né, para poder diagnosticar a doença daquela comunidade, vamos colocar como doença, né? Aí o grupo vai levar a cura e como que eles vão ter que se medicar e tem que ter um acompanhamento do resultado disso aí. Né? O que eu pontuei, falando de caravana, que eu fui a primeira vez, foi em Capivari, para mim ficou uma interrogação muito grande. Eu falei, gente, mas é só isso? Né? Assim, houve-se as dores e depois ninguém mais resolve nada. Então, assim, eu senti falta da continuidade e senti falta da cura mesmo. Assim, qual o caminho que deveria se levar? Será que eles vão arrumar um advogado para poder estudar aquela lei lá do pessoal do plantio da mandioca e vai levar a solução para eles? Ou seja, eu fiquei numa interrogação enorme e foi isso que a gente discutiu. Então, eu bato assim, que eu acho que tem que ter alguém para detectar a doença daquela comunidade, saber se ela quer ser curada, qual o caminho seguir, entendeu? E acompanhar esse tratamento e ver o resultado. Para mim, cuidar de uma comunidade seria isso. Era isso. Deixa eu falar. Todo mundo já apresentou Eu posso compartilhar um pouco da minha experiência? Não, mas antes disso, Matheus, só uma questão de ordem aqui. Antes disso, que a gente estava fazendo uma rodada para os grupos compartilharem, né? E se de repente todo mundo começar a falar tudo mais, que não tem problema nenhum, a gente entra em outro momento. Então, assim, eu queria só perguntar se todos os grupos já compartilharam, para a gente fechar esse momento. E se sim, qual que é o próximo momento? Vocês querem fazer uma rodada de todo mundo compartilhar ou a gente já passa para frente? Qual que é a proposta? Eu não sei, eu acho que teria algumas coisas que foram faladas aqui que teriam uma continuidade ainda, né? Eu, por exemplo, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a caravana. Tá. Faz o seguinte, então, eu vou lá para o outro grupo para ver como é que eles estão lá. Eu vou meio que pular a fila aqui, só fazer uns comentários rápidos sobre o que eu ouvi e depois eu deixo vocês autogerindo aqui e volto às 6h15 para a gente fazer um fechamento total, né? O que eu queria falar é só assim, essa importância... 7h15, né? 7h15, 6h15 para mim. Essa questão da gente conhecer as pessoas, eu acho que é muito importante, sabe? Então, aquele projeto lá dos artesanatos, eu acho que o que faltou foi a gente ter o tempo de conhecer as pessoas. Em outros projetos também. E pode ser projeto com voluntário, pode ser projeto com contratado, pode ser projeto com prestador de serviço. Porque eu também tive problema, não só em relações que são baseadas no voluntariado, mas em relações que são relacionadas a comercial também e a contratação também. Problemas até piores, sabe? Então, eu acho que a questão não é um problema do voluntariado, é um problema das relações, sabe? Em geral. E o que eu aprendi, uma das coisas é não entrar em um projeto sem conhecer o time, para você saber as vulnerabilidades, as dificuldades, a pessoa que começa e não termina e assim por diante. E a mesma coisa, Valéria, eu penso que é na questão das comunidades, sabe? Eu não vejo assim a gente levando um remédio, porque a gente não vai levar remédio, sabe? A prefeitura não leva remédio, o governo não leva remédio, as ONGs não levam remédio, porque não tem remédio, não existe solução fácil para as comunidades. O que a gente pode começar, e que talvez a gente não tenha conseguido em Capivari, é criar uma relação duradoura com os atores de lá, para ao longo de vários anos fazer um tratamento contínuo, e aí sim, né?
Então, Eu queria comentar uma coisa, Renato, que eu queria ter falado sobre quando a Valéria traz essa ideia da cura também, porque a cura aí, levar remédio... Antes disso, Patrícia, só falar o seguinte, ó, eu tô saindo, vou lá para outro grupo, tá? E vocês façam gestão aqui. Se for continuar assim, eu sugiro que coloquem uma lista de pessoas para falar no chat. Porque, por exemplo, eu vejo aqui o Tupã com a mão levantada, já tem um tempão, Marcos agora também, e aí fica mais democrático, tá? Tô indo, tchau. Tchau. Eu espero para falar. Marcos. Peraí. O Tupã estava na frente, gente. Fala, Tupã. Cadê o Tupã? Pode curar isso aí. Vocês adoram curar isso aí. Aí, Renato, Eliane está falando que terapeuta gosta. Então, a gente gosta de curar, depois é diferente. O que está acontecendo? Só ficou o Josélio sozinho lá na sala, é isso? Não, o Josélio Não, o Josélio está aqui com a gente. Tá. Nós encerramos lá. Estamos atrás de você. Tá bom. Ó, o pessoal está conversando numa sala lá, juntou os grupos todos. Eu falei para eles que vou trazer eles para cá às 6h15, às 7h15, para a gente fazer um fechamento geral. Mas eu posso trazer eles antes também. É que a Eliane ia fazer uma apresentação, não ia? Pois é, ia, mas... Bem, pode ser, né? Pode ainda fazer. Está parecendo Conecta. Está igualzinho Conecta. Eliane. Uai, mas não é? Eu ia fazer uma apresentação, mas não sei, não posso. Você vai fazer, você é convidada, né? Convidado não é grupo. Sim. Seria interessante que ela é convidada, né, Renato? Estava na programação. Isso aí, vamos lá. Você já tem... Não, fala aí, Renato, o que vai acontecer agora? Não, então, você tem o seu personagem, você tem o artefato presente que você vai dar para eles? Se eu tenho o quê? Presente que você vai dar para eles? Que presente que eu vou dar para eles? Aí eu mandei lá para você. Eu vi que você mandou, mas só agora eu não consegui ler tudo ainda. Que você mandou para aquele rapaz lá, um amigo seu lá, como é que ele chama? O Lucas. Pois ele arrumar um presente? A ideia era vocês apresentarem e a gente dividir em sala para ter uma discussão. Mas agora, como só tem meia hora, se você apresentar, não vai ter tempo para dividir em sala, sabe? Então eu penso assim, você pode vir talvez na próxima terça para fazer na fogueira, apresentar o seu personagem e falar alguma coisa sobre fazer, ou você pode apresentar agora esse caso, mas aí não vai ter discussão, né? Então vai ficar capenga, sei lá. Deixa eu te falar. Esse horário de 17h30, para mim, é muito complicado, muito demais da conta. Eu tenho 2 filhas que eu tenho que alimentar às 17 horas. E essa alimentação demora demais da conta, elas passam por uma fase assim, de loucura total. Eu estou aqui, elas estão lá para fora, eu fechei a porta para poder conversar. Então você tem que ir lá agora alimentar elas, uai. Não, mas se não vai ter discussão, o que adianta? É só para contar o caso? Não, contar o caso, eu escrevo e mando um vídeo aí. Eu não vou atrapalhar uma discussão que já está acontecendo. Tá. Hein? Não, Laudiane está falando que está saindo. Eu acho que a gente traz o pessoal. Se vocês quiserem apresentar para o grupo, talvez a Luciana apresentar para o grupo um resumo do que aconteceu lá. Eu estou morrendo de curiosidade também. E eles podem apresentar um resumo para vocês. E aí, pode ser. Né? Tá. Aí a Eliana vem na próxima contar. Eliana, você pode vir na próxima. Coloca a alimentação dos seus 4h30. Eles não vão morrer por causa disso. Não, eles não comem 4h30. Eles comem às 5, 5h30. É horário às 5. Você chega um pouquinho mais tarde, mas vem, ué. Quer que eu trago minhas filhas aqui para vocês verem? Eu trago. Querem? Pode trazer. Então, peraí. Então eu vou já chamar vou fechar lá e chamar todo mundo para cá, hein? Tá. Tudo lá.
no YouTube. E agora? Eita! 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 Só que você tem que abrir a câmera para a gente poder ver suas filhas. Aí eu devia ter esperado antes de fechar a sala para mostrar aqui. Mas gostou, Lúcia? Foi bom? Ah, tá. Foi? Bom. Foi. E a polêmica é boa, não tem problema, não. Faz parte. Faz também. Que bom. Acho que ela faz a gente pensar além, um pouco além. Bora. Ó, você vê que o pessoal não está vindo, porque eles estão também numa conversa lá. O papo foi para caravana, para voluntariado, virou uma confusão. Esse povo gosta de uma caravana. Eu tô louca para ir numa caravana, porque o povo gosta demais de caravana. Tem que acabar de rápido. Aí, voltou todo mundo. Demora, deita aí. Pronto, abduzi todo mundo. Quem estava falando no meio da fala. Poxa, aqui. Está voltando ainda, ou não? Não, aí ele as filhas dela para apresentar para gente. Gente, ó. Pronto, estamos aqui. Isso, toda família reunida, né? A família reunida aqui. Não tô vendo não, Eliane. Cadê a sua fotinha, Eliane? A Eliane está mostrando a família dela aí. Teste aqui é para votar? Como é que é? Chegou aí? Teste. Ei, Matheus! Oi, beleza? Está aparecendo uma enquete aqui de perguntas. Ah, tá. Espera aí. Pronto. Pronto. Parou, né? É porque estava sem opção de votar. Não, pronto. Estava só mostrando o resultado. Isso foi no começo. Gente, estamos de volta aqui. Eu quero fazer um pinacari para a gente voltar realmente, tá? E depois eu vou pedir para o pessoal do Conecta compartilhar, para a Luciana, talvez, ou a Lúcia, compartilhar. E também para vocês, do grupo grande aí, uma ou duas pessoas ou três pessoas compartilharem também os aprendizados, tá? Bora, fica quieto. Vou tocar aqui. Vem cá. Vem cá. Ah, que bom. Luciano? Ei, Lu! Aí, ó. Raica! Vem cá, Raica! São essas aí? Vem cá, Raica! Vem cá. Essa é a Amora! Vem cá, Raica. Tá bom. Eu estava desligado. Que linda! A Eliane veio como convidada, ainda trouxe a família para estar com a gente hoje. Tchau, olha viu? Que legal. Agora eu vou buscar. Tchau, Amora. Nós vamos buscar a Raica. Tchau, Eliane. Mas, vamos fechar o Conecta aqui primeiro, Eliane. Aqui é a Raica. Oi, Raita. Raica é doida. Igual eu. E aqui está... Muitas flores. Cucapira. É a cuca com Cucapira. cucapira. Mesmo. Então, a gente vai falar. Tá linda. Que ótimo. Fica um pouquinho ainda, só para a Luciana falar como é que foi, Eliane. Pode falar, Luciana. Então, né? Pode abrir o microfone aí também, Lúcia, né? Eu vou falar a minha visão aí, quero te ouvir também. Estamos juntas, né? Aqui. A gente teve um momento importante de coisas que a gente está
Mas também, eu gosto de tudo compartilhado. Né? Eu vi que foi muito rico esse encontro. Parabéns, Renato. Né? Fui pego um pouco de surpresa, porque eu não sabia que eu ia mediar. De repente, virei mediadora. Não, a gente fica só vermelha nos 5 primeiros segundos, a gente vai lá. Eu não fiz nada, foi uma confusão só aí. Me perdi totalmente na facilitação. O que saiu de bom aí foi por causa de vocês. Não, Luciana, a falha foi minha. Eu tinha que conversar com você antes. Tudo bem. Mas então, achei muito interessante, gente, pontos que a gente tem que trazer mesmo aí. A gente aprende com o Conecta, né? Como que bombou, né, Lúcia, a questão da importância do planejamento. A gente reunidos ali, conversando sobre os conflitos, sobre as relações, tudo, ficou claro que sem planejamento a gente perde muito, né? Inclusive, um dos grandes furos que o grupo conseguiu ver da comunicação foi a falta de planejamento, porque se não está planejado, por que eu vou comunicar? Ou, se é horizontal, todo mundo, comunicação interna, as pessoas saberem realmente como é que está o processo. Né? Isso me foi um ponto muito tocado. Dentro da confusão geral, né, que vamos colocar, né, dos conflitos, das emoções, das dores, todo mundo teve a oportunidade de aprender alguma coisa no seu íntimo, porque teve que viver um processo além do que está acostumado. Né? Agora, a gente, enquanto nossa cidade, temos que pensar assim, que não tem que ser com tanta dor. A construção daquilo que a gente vai ver, a transição tem que estar pensando isso. Me marcou uma fala da Eliane referente ao não apoio em projetos, que é aquilo que a gente já está conversando, né, sobre isso aí. Falei com ela, e vai ter umas novidades boas que você vai querer voltar, porque a gente está pensando muito nisso, nessa questão do engajamento das pessoas, né, dos associados. Então, também foi essa sala, porque a gente viu que coisas que a gente está pensando são realmente coisas que o pessoal que saiu traz, que é importante ter. Eu acho que se resume nisso. A gente aprendeu que conflito é bom, a gente não tem que fugir do conflito. Né, Lúcia? A gente tem que olhar para ele, né? Olhar para o dragão e estar com ele ali para poder resolver. No final, a gente só ganha. Quer completar alguma coisa, Lúcia? Eu só vou colocar uma coisa que o Renato sempre fala, é que não foi um processo, o que a gente viu que o Conecta, ele não foi um processo ganha-ganha. A gente não sabe precisar se foi quem ganhou, quem perdeu, não foi um processo que todo mundo ganhou, entendeu? Então, a gente nem sabe se a perda foi maior que os ganhos, né? Mas o que ficou também é que todo mundo que estava lá quer um segundo, quer mais um, entendeu? Então, de certa forma, não é para morrer, mais um. É a continuidade dele, que saiu de lá, apesar de tudo, né? Que foi colocado. Muito bom, porque mesmo depois que a gente foi conversando sobre as dores, sobre os ganhos, as perdas, a conclusão é: vamos fazer mais Conecta. Então, a gente conseguiu fechar o grupo dentro de um positivo de construção. Isso é realmente coisa para a gente celebrar. Né? Então, vamos encarar aí, né, os nossos conflitos, as nossas dores, para a gente construir muita coisa junto. Legal. É isso. Gratidão. Algum porta-voz do outro grupo para... Renato. Oi. Eu quero falar, posso? Fale. Deixa. Não, é só completando o que as meninas falaram, a Luciene e a Lúcia, que também surgiram ideias para o próximo Conecta. O que significa que no frigir dos ovos ou no balançar a peneira, o que sobrou foi bom. O Conecta foi bom. Então, assim, se existe essa vontade e expectativa de que o próximo aconteça.
e que aconteça virtual ou pessoalmente, precisa que... Foram sugeridas algumas coisas, que o Josélio sugeriu, que ele está gravando... ele está gravando aí, então, que seria começar uma divulgação, não, uma comunicação usando esses textos que ele andou capturando, e eu sugeri que a gente pudesse também começar a fazer pequenos reconectas com os coletivos que participaram do Conecta, que esses coletivos também pudessem dizer o que eles acharam, o que eles ganharam, o que eles perderam, o que poderia ajudar também para a gente. Então, pequenos encontros agora, por exemplo, vamos supor, faz um encontro virtual com o pessoal, por exemplo, da agricultura familiar, faz um encontro com o pessoal dos indígenas, está entendendo? Fazer pequenos encontros para saber o que esse pessoal ganhou, perdeu, achou, está entendendo? Como preparação para o próximo, é isso aí, só isso. Falei! Legal, Eliane. E olha como que muitas vezes os sonhos eles vão aparecendo em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Tem o Connecting, que são mini encontros conectas, né? E aí é uma proposta, talvez, além de conectar com as pessoas da nossa cidade, pode ser também com esses grupos que foram parceiros no Conecta, né? E aí, gente, pessoal do outro grupão, tem algum porta-voz ou dois que queiram compartilhar assim, uma conclusão? Ô, Cláudio, fala, porque acabou que você não conseguiu falar lá no grupo, aí você faz um apanhado aí, pode ser, gente? Eu cheguei a falar, sim, do nosso grupo, né? O que eu ia comentar antes de a gente passar para agora, para essa sala aqui, era sobre a caravana, mas eu acho que isso está superado, né? Acho que não. Fala você. Wander, fala você, Wander. Pronto. Bom, vou tentar falar por hashtag, porque eu falo muito. A gente chegou à conclusão que todos já mencionaram aqui que planejamento é fundamental, né? Uma hipótese de que a nossa cidade era recente e não tinha dado tempo suficiente das pessoas se conhecerem suficientemente também. Então, eu sou de sonhar e planejar, né? Eu fico nessa, não saio muito daí. Mas o fazer sem planejar é risco muito alto. É risco muito alto. Pode dar certo, porque a energia do desejo é capaz de superar dificuldades, mas o custo é muito alto para as pessoas, né? Como já foi dito aqui. E eu só queria compartilhar rapidinho uma outra coisa. Está sendo muito bom esse hoje para mim, porque eu estou começando um projeto num lugar que chama Lar das Meninas, que eu já havia até dado um toque no Renato para a hipótese de um Dragon Dream lá. E tudo que eu ouvi aqui hoje vai me servir muito, porque eu estou exatamente no momento de começar um projeto lá e talvez para 8/8 já com alguma coisa. Só complementando um pouco o que o Wander falou, né, que falou do planejar, mas o sonhar é que vem com o propósito, né? E essa questão do propósito é que estava meio difusa lá nesse evento aí do artesanato. Bem, pessoal, então, olha só, ia conversar aqui também a Eliane e o Lucas, mas aí a gente deixa no próximo encontro, a gente faz também uma parte teórica sobre o fazer e a apresentação deles,
E também a gente revê o Carrabide, né? Que é o finalzinho do planejar que a gente ainda tem que completar. E aí, se ninguém mais quiser falar, eu gostaria de agora já passar para um check-out. A gente falando assim, como é que você sai hoje, o que você achou da sessão, e se tiver alguma pergunta, pode deixar aí também, né, para a gente responder mais tarde. Eu saio bem assim pela conversa, pelos vários insights, porque é importante nessa parada para o novo caminhar, a gente entender também o que aconteceu, né? E eu acho que pelo menos para mim, foi bem interessante assim, ouvir, até de locais que eu não estava na época, né? E ajudar a ter esse conhecimento, e aí, a partir também disso, conhecer mais cada um que está aqui, né? O que a gente falou disso aí. Conhecer as emoções, né, Raquel? Conhecer o outro mais um pouco. Acho que isso aproxima a gente do humano que o outro é, né? Que isso equivale. Tudo isso equivale. Obrigada. Alô? Posso falar aqui? Que eu preciso sair. Vai, Tupã. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não saio, né? Eu acho que hoje foi um dia muito inspirador, muito especial, foi um dia marcante. E eu sempre conecto isso com a energia que o Luiz estava falando, né? O Luiz, né? Que a gente está criando não é um grupo, é uma trupe de amizade, de aprendizado, muito importante. Hoje, talvez eu nem fosse entrar, porque eu estava numa tarefa, mas aí eu peguei um Uber aqui. E Tupã, acho que você ficou mudo. Cidade, mas é para nossa vida, para outros projetos que a gente toca fora daqui. Então eu quero manifestar aqui a minha gratidão e é isso, né? Um beijo para vocês, abraço. Opa! Eu tô contente e eu me lembrei de uma coisa aqui, da fala da Luciana, e é o seguinte, eu acho que quando a gente faz exercício, ginástica, dói depois. E essa dor, ela é fundamental. Eu acho que a dor não precisa de estar atrelada ao sofrimento. E se o prazer for maior do que a dor, que mal há em sentir dor. O John, ele fala que a mudança ela só acontece quando a dor de permanecer é maior do que a dor de mudar, né? Então, vamos celebrar a dor também. Aproveito, faço aqui o meu check-out. Esse encontro daqui mexeu com vários dragões meus, então em alguns momentos eu confesso que fiquei ansioso, assim, né? Quando eu entrei na sala do Conecta, que a Eliane estava lá falando tudo mais, Eliane, deixa eu falar, não sei o quê. E depois, quando eu entrei na outra sala também, o pessoal falando aí de voluntariado, que, né, tem problemas, e eu sei que tem problemas,
mas também é um outro dragão que me mexe comigo e tudo mais. Então, eu ainda estou assim, um pouco com a efervescência do dragão assim, em mim, mas eu saio muito feliz, e eu saio muito feliz porque há umas 3 semanas atrás, né, a Lúcia e a Luciana colocaram essa necessidade da gente olhar para o Conecta e curar umas feridas, e eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido juntar as pessoas do Conecta para essa conversa, sabe? Então, gratidão por terem dado o toque da necessidade que viabilizou disso daqui hoje. Então, eu também saio muito satisfeito desse encontro nosso, né? Até porque encontrei vários filósofos aqui, né? São palavras sábias que eu ouvi hoje aqui, mas o mais importante de tudo foi essa questão assim de a gente levantar o tapete e ver umas coisas que estavam lá por baixo do tapete, né? Eu acho que isso é saudável, né? A gente manter a limpeza da casa, né? E não guardar as coisas embaixo do tapete, né? A gente levantou essas dores, essas feridas, né? E isso é muito bom para a organização, para nós mesmos. É isso aí. Saí muito satisfeito. Dá para ver aí? Estamos vendo a fogueira. É a fogueira. Está aqui o tempo inteiro. Posso apagar a fogueira? Pode. Tupã, você está falando de mim aí? Bom, eu estou saindo feliz, minha cabeça estava um pouco agitada, desfoquei um pouco. É sempre muito bom ver todos vocês e fazer cada vez mais parte dessa família que eu acabo de entrar e dou pitacos pra caramba. É isso. Boa noite para vocês, um beijo, muita energia. Lu, eu não esqueci de você, eu esqueci de mim. Então, eu falo com você depois. Um beijo. Boa noite. Eu vou saindo também, satisfeita por ter participado, colocado algumas impressões minhas, feito essas trocas, embora eu ainda sinta uma necessidade de ver essa amarra, sabe? O que vai dar isso, de ver a coisa acontecendo um pouco mais, talvez até pela minha... por ser uma pessoa nova mesmo, né? Nesse grupo, nessa ONG, então de ainda estar nesse processo de apropriação também. Na verdade, eu queria ter passeado pelo Conecta, pelo outro também, para ouvir um pouco de tudo, para poder me apropriar mais de outras histórias também, né? Para entender mais. Acabei ficando com o pessoal que estava falando da caravana, que foi o que acabou me trazendo para a nossa cidade, mas foi instigante, foi interessante, como sempre tem fluído legal o encontro e tem sido prazeroso fazer essas trocas. Encontro vocês na terça. Meu abraço. Eu vou falar depois da Paty, que eu também compartilho dessa vontade de ter participado dos outros grupos. E eu estou saindo feliz por rever o pessoal que há muito tempo eu não vi, a Luande, a Letícia, a Eliane, todo mundo que veio participar, que contribuiu, isso é muito bom. Que a gente vê também que o processo não está tão isolado, a gente não está tão isolado no processo, sim, só esse grupo. É um momento de compartilhar também com toda a nossa cidade, né? Com o passado, com o presente que a gente está fazendo agora e o que virá. Então, eu estou saindo feliz pelo que a gente fez, pelo que
tem sido proposto. Isso aí. Bom, eu posso falar? Que eu tenho que sair daqui a pouco. Eu acho que foi muito rico hoje. Vale... Ué, eu não estou aparecendo aí, não? Sumi? Vale o... Ah, peraí, desculpa. É você que tem que iniciar, viu? Porque... Aí. Ah, deu, obrigada. Não parece que eu estou escondendo. Bom, eu acho que foi muito rico e foi curto o tempo, porque a gente saiu fervilhando, assim, né? Tem muita coisa, eu acho que, como você disse, eu sinto isso também, mexeu com muitos dragões internos, e uma coisa que sempre me incomodou, que foi abordada aí, que eu acho importante a gente aprofundar, que é essa coisa das comunidades, né? Aquilo que você disse, não é doença, mas o que fazer para as comunidades assumirem, né? Se assumirem. Isso me incomoda muito, sabe? A gente faz uma coisa bonita, vem embora e nada mais acontece, né? É comum, sim. Bom, e muitas outras questões que valem por hoje e vale a pena a gente pensar nelas depois. Eu só quero agradecer. Obrigada. Tá? Acho que eu vou falar, então. Estou saindo bem, tranquila. Agora eu tive umas distraçõezinhas aqui no final, mas fiquei aqui escutando. Gostei hoje, escutei bastante, também fiquei mais caladinha, ouvindo aí a trajetória do pessoal que já vinha. Compartilhamos algumas coisas também, alguns desafios que acabam sendo comuns, né, por organizações em geral, eu acredito. E compartilho de muita coisa também que foi dita. Mas, assim, sempre bom. Também fiquei com gostinho de quero mais. Eu sempre acho que a gente podia continuar conversando com as coisas que a gente conversa aqui, assim. Eu sempre tenho essa impressão. Mas, enfim, achei que foi muito bom esse processo, muito importante. E é isso. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Eu cheguei aqui bastante cansado, mas feliz, porque consegui entregar a digital hoje, que eu precisava muito de concluir, e consegui fechar, graças a Deus. E estou gostando muito de ver as histórias que estão compartilhando, esse desafio, muito aprendizado rico, e isso me ajuda muito a perceber o que vocês já passaram, pegar a experiência, vivência. Eu acho isso muito rico, muito gratificante acompanhar esses momentos que passaram e conhecer mais um pouquinho de cada um de nós, os desafios coletivos. E foi uma experiência gostosa, conversar também um pouquinho. Fico feliz, gratidão por mais um dia. Bom, eu gostaria de falar, eu já antecipei um pouquinho, né, de como eu saio, por causa do projeto que eu vou começar, e hoje foi um grande aprendizado, uma possibilidade de reflexões, né, coruja, com olhar nos ideais, e como eu não sou do fazer eu tenho uma participação menor, o hoje está me ajudando muito para eu me preparar para o fazer. E gratidão a todos pelos que compartilharam aí conosco e pelo que vem pela frente com os projetos que a gente tem. Então, eu vou falar.
né? Eu cheguei bem abatida, eu acho que até o susto foi bom, porque eu tive que dar uma levantada rápida, não poder conseguir. Acho lindo, Renato, assim, novamente eu vou ter que te elogiar, porque ter coragem para levantar esse tapete, né, como foi colocado, é só pessoas muito corajosas, né, que dão conta de encarar esses dragões, né? Então, parabéns, assim, é lindo ver isso tudo, como o Matheus falou, assim, como que a gente está aprendendo aqui um com o outro, né? E a humildade de sentir, a humildade de ver, assim, está sendo realmente um presente. Foi lindo, histórico para mim, como, né? Olha que eu já humanizei empresas, duas empresas. Eu nunca vi o presidente levantar o tapete assim e falar, vamos ver o que está acontecendo aí. Parabéns. Saio muito feliz. É isso, gente. Marco também quer falar. Deixa eu ver. José Eu estou escreveu aqui lá. apreciando os checkouts aqui, gente. Gostei de ouvir a turma. Estou saindo bem. Acho que hoje foi um dia para sedimentar algumas coisas que a gente já vinha conversando. Foi importante. Valeu. Não. Eu também estou saindo satisfeito de rever algumas pessoas. Muito tempo aí que eu não conversava. Estou muito feliz também. E a palavra que eu tenho para deixar como avançar. Você ficou mudo agora, Marco, mas deu para escutar. Gratidão, viu? Muito feliz de você estar aqui. E nós estamos sempre aí, terça e quinta, e vamos começar a olhar o site, né? Então, você falou que gostaria de ver como é que está o negócio do site. A Lúcia também, a Jussara e a Tamira também falaram. Acho que a Dani também é desenvolvedora, mexe com o negócio do site. Então, tem várias pessoas que podem se juntar aí nesse caminho do site novo, viu? A gente faz um encontro específico para isso aí no futuro próximo. Gente, gratidão, então. Não sei se, José, você quer falar também ou só escreveu aqui? Como quiser, viu? E aí a gente já fecha. Eu estou aqui ainda querendo... Ai, desculpa, Jussara. Não faz mal, eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que... Eu fiquei aqui colocando uns cavaquinhos na fogueira, né, para deixar esse lugar bem aquecido, e me senti muito honrada, assim, por ser uma das guardiãs da fogueira, e vou deixar terminar essa reunião, guardar, assim, e vou ainda ficar aqui refletindo com esse calorzinho aqui do meu lado, e desejar uma noite maravilhosa e uma semana ótima até o nosso próximo encontro. Gratidão, pessoal. Então, até terça, né? E até lá eu mando o Carrabid completo para vocês darem uma olhada. Na terça a gente vai olhar um pouco do Carrabid, fazer umas alterações e continuar esse papo daqui do fazer, com mais teoria de Dragon Dream, tá? E com a Eliane também, para apresentar o que não deu para apresentar hoje. Tchau, gente. Abraço.